Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer então aí a correção da semana 3 e semana 4, porque o PET também de vocês já trouxe juntinho a semana 3 e a semana 4. Então não vamos perder mais tempo e vamos logo para a correção. O tema de vocês é das crises no sistema colonial ao período joanino. Vamos recapitular um pouquinho aqui através deste esqueminha que foi passado aqui para vocês. Ó. Corte portuguesa no Brasil. O bloqueio continental, que ocorreu em 1806, deixa eu pegar uma canetinha aqui, foi o bloqueio decretado por Napoleão Bonaparte. Nações europeias que mantessem relações comerciais com a Inglaterra ia ser invadido por Napoleão e suas tropas. Então, o que aconteceu? A partir desse bloqueio continental, Portugal continuou mantendo relações comerciais com a Inglaterra. E sob a ameaça de invasão, o que Dom João VI fez? Pegou a corte todinha, colocou em navios e foi escoltado aí pela marinha inglesa, inclusive, e vieram todos para o Brasil. Então, Dom João VI, sua família e a corte, o tesouro, né, o dinheiro que estava nos cofres, até a biblioteca que tinha lá em Portugal, Dom Pedro arrumou jeito de embalar tudo e mandar para o Brasil. Há relatos, inclusive, que muitos livros ficaram lá em Portugal no momento em que eles estavam partindo, né? Algumas caixas foram esquecidas para trás. Mas isso aí é uma outra história. Então, em 1807, a corte se transferiu aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Para o Brasil. Em 1808, quando eles chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que Dom João VI fez foi a abertura dos portos às nações amigas. Por que isso é tão importante, que isso vem destacando na história? Porque antes, né, quando o Brasil é colônia de Portugal, eles só podiam comercializar um com o outro. O Brasil só podia comercializar com Portugal. Abrindo os portos a outras nações passaram a manter relações comerciais com o Brasil, podendo vender os seus produtos e comprar. Bom, neste caso aqui, a Inglaterra obteve muitas vantagens com essa abertura dos portos, porque as mercadorias que entravam dentro do Brasil para serem vendidas pela Inglaterra, muitas delas eram desnecessárias, inclusive patins de gelo, para vocês terem uma ideia. Eram desnecessárias e tinha um imposto bem menor do que o imposto das próprias mercadorias portuguesas. Enfim, através disso eu quero dizer para vocês o quê? Que a Inglaterra, a partir dessa escolta toda que eles tiveram até trazer a família real para o Brasil, eles tiveram, assim, extremos lucros aqui com o nosso país. Inclusive, boa parte do ouro brasileiro, dos nossos cofres aqui, que poderia ficar aqui para uso interno, ao invés de ir, inclusive, para Portugal, muito desse ouro foi parar lá na Inglaterra. Em 1815, nós temos aqui a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o quê? O Brasil agora não é mais uma simples colônia, agora é a sede do governo português. E agora não pode mais chamar Brasil colônia. A corte está toda no Brasil. Vamos elevar o Brasil a um outro nível. Então, o Brasil agora passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, a sede do governo português. O Brasil, então, já começou a se igualar aí aos outros países independentes. Em 1820, nós tivemos a Revolução Liberal do Porto. O que significou essa Revolução Liberal do Porto? Significou aqui a volta de Dom João VI para Portugal, né, que quando as tropas de Napoleão já tinham sido retiradas de Portugal, eles fizeram a revolução. Então, Dom João VI juntou tudo, inclusive o dinheiro do Banco do Brasil, e peneirou para Portugal. E aí, o pessoal de lá de Portugal, inclusive, começou a querer que até o Dom Pedro I pudesse voltar para trás. E também, não era para ter ficado ninguém, eles queriam fazer o quê? Voltar o Brasil a ser colônia. Minha gente, nessa altura do campeonato, os brasileiros que aqui viviam não queriam mais ser colônia. Então, o que acontece? O Dom Pedro I
fez aí a proclamação da independência do Brasil em 1822. E antes disso teve o fatídico dia do fico, né, que a população começou a pedir para que Dom Pedro I não fosse embora, que ficasse. Ele fez então, para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então ele ficou e no dia 7 de setembro de 1822 ele declara Brasil independente de Portugal. Relembrou? Então vamos agora para as atividades. Aqui, para saber mais, o PET de vocês trouxe aqui os 200 anos da corte portuguesa no Brasil, uma série de reportagens sobre o tema Por que a família real fugiu para o Brasil, que vocês podem estar acessando nesse link que está aí, para vocês ficarem mais por dentro do assunto. Então vamos lá, atividades. Número 1. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil. Entre eles, letra D, a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e a instalação da imprensa régia. A imprensa régia era onde eles faziam aí as reportagens, né, das notícias que davam aí principalmente sobre a corte. 2. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude proletária de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a alternativa correta. E a resposta correta é a letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. Esse dia 9 de janeiro de 1822 é o dia que eu falei para vocês, que é conhecido como o dia do fico. 3. Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, era uma alusão à corrupção das elites econômicas políticas da época. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Letra A. Como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil, de acordo com os versos acima? Eram ações corruptas, eles praticavam a corrupção. Então, para vocês verem como que está enraizada essa corrupção no Brasil e está muito longe de acabar, infelizmente. Letra B. De que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história? Em alguns casos, os brasileiros fazem protestos, criam mecanismos para a punição de quem pratica corrupção, como, por exemplo, a lei da ficha limpa. Então, gente, muitas das vezes esses protestos geram ações nos políticos para que eles possam, pelo menos, tentar aí, criarem leis aí que eles acabam burlando, para poder dizer assim, que para se candidatar, para poder ser prefeito, vereador, presidente, etc., a pessoa tem que ter uma ficha limpa, não pode ter cometido nenhum tipo de crime e tal, principalmente crime de corrupção. Mas aí o que nós vemos é bem diferente do que acontece, mas mesmo assim, nós brasileiros, nós não concordamos aí com a corrupção. E a gente, tenta votar em políticos honestos e tentamos também aí fazer as nossas manifestações. Letra C. Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha de combate à corrupção. Eu coloquei 3 exemplos aí, que é o exemplo do Mensalão, da Petrobras e da Lava Jato. Se você procurar por esses 3 tipos de palavra-chave que eu coloquei aí, você vai encontrar várias reportagens que falam sobre. A partir daí que você vai olhar uma dessas reportagens, aí você vai ter acesso aí
Há várias informações sobre o assunto e você vai criar, então, um combate à corrupção, uma campanha de combate à corrupção. O que você acha que deve ser feito para combater a corrupção no Brasil? E eu coloquei aqui 2 exemplos aqui de reportagens que você pode acessar nesses sites que eu deixei aqui, inclusive a menção deles aqui, que é onde eu tirei esses 2 prints que eu coloquei para vocês aí. Tá lá, o fim da Lava Jato não encerra a luta contra a corrupção de cientista político. Aí eu tenho a reportagem, você vai ler a reportagem e criar uma campanha contra a corrupção. Aí nós temos aqui também outro exemplo de reportagem, que eu coloquei aqui para vocês, escândalo das ações da Petrobras pode acabar em multas, mais demissões e prisões. E aí você pode estar lendo esses tipos de reportagem e criar a sua campanha contra a corrupção. Não esqueça de colocar lá como que você acha que deve ser esse combate à corrupção. Então é isso, queridos. Se foi útil, curte, compartilhe esse vídeo com o seu colega. Eu estou tentando fazer o mais rápido possível aí essas correções, mas a gente está tendo avaliações diagnósticas e muito trabalho esses dias, então tá muito corrido. Mas a sorte de vocês é que essa semana foi 3 e 4 junto, então a de vocês saiu a semana 4 primeiro que todo mundo. Beijo no coração e até a próxima!